Muito bem, hoje eu vou explicar como eu consegui deter a chave da minha vida e tomar totalmente um controle dela com base nas minhas ações e nas minhas decisões conscientes. Esse vídeo vai ser uma explicativa de como eu consegui consertar e reconstruir os meus hábitos, tirando praticamente todos os hábitos ruins e acrescentando os novos hábitos e os hábitos bons. Bom, eu vou recapitular para vocês e vou fazer uma breve explicação. Esse vídeo vai ser um bate-papo bem franco. Eu construí esse canal por apenas dois motivos. O primeiro motivo é para registrar as minhas evoluções na minha vida, então tudo o que eu estiver falando aqui é para me relembrar do que eu tenho que fazer e quais caminhos eu devo tomar. E o segundo é transmitir o conhecimento. Quando você ensina, você aprende mais. E eu quero compartilhar tudo o que eu estou passando na minha vida e tudo que eu estou aprendendo com vocês aqui. Então, sempre quando eu falar você ou qualquer assunto que eu tomar, é eu me lembrando quais os caminhos eu devo tomar. Então, começando esse bate-papo aqui com vocês, eu vou falar como eu consegui reconstituir todos os meus hábitos e transformar a minha vida totalmente em 6 meses, ou menos. Tudo começou Antes, melhor, eu vou contextualizar vocês. Esse vídeo, ele vai ter como base dois embasamentos primordiais, vão ser os dois pilares dele, que vai ser um livro e, é claro, a minha vida, o que eu vivi. O livro nem vai ser tão importante assim, eu só vou falar do livro para embasarem vocês e explicarem de onde eu peguei certas explicações e certos conceitos para assim aplicar na minha vida. E tudo que eu vivi até agora, eu tirei um conceito e um aprendizado que eu achei muito útil e quero compartilhar com vocês agora. O livro vai ser 10% do que eu vou explicar e a minha vida vai ser 90%. Então pode ficar despreocupado que eu não vou ficar falando que eu li o livro e que eu apliquei as coisas do livro, não. Vai ser muito mais profundo que isso. Para começar, eu preciso contextualizar vocês o que me levou a mudar totalmente os meus hábitos. E isso que eu tô falando para vocês é o que deu certo para mim. Você pode tanto fazer a mesma coisa e não dar certo, mas o que eu estou falando é o que eu vivi, o que eu fiz e deu certo para mim. Vamos lá. Tudo começou em novembro, dezembro de 2024. Foi aí que introduzi o livro do Poder do Hábito na minha vida, que eu comecei a ler. Eu demorei em média 2 meses para ler o livro, porque eu cheguei numa conclusão na minha vida em que a leitura é uma forma de eu aprender mais coisas e aumentar o meu vocabulário, a forma que eu falo e muitas outras coisas. Então eu separei dois modos de você lidar com o livro, que é você ler de verdade e você apenas ler. Mas, Daniel, o que significa essas duas formas de ler um livro? Eu sou uma pessoa que eu gosto de livros que contêm desenvolvimento pessoal e que aprimorem a minha vida a cada dia. Então, eu já li livros como Como Convencer Alguém em 90 Segundos, O Poder do Hábito, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Pense Rico para Ficar Rico, Pai Rico, Pai Pobre e muitas outras obras magníficas que eu usei para o meu aprendizado. Então, como qualquer outro aprendizado e como qualquer outra forma de estudo, você precisa ler e esmiuçar todos os tópicos abordados dentro do livro, e é dessa forma que eu chamo o ler de verdade. Ler de verdade é só um nome qualquer que eu dei para esse tipo de leitura, que é você não apenas ler, você ler e você está totalmente ligado a todos os assuntos. Cada assunto que você vê, você separa, esmiuça ele, estuda ele. É basicamente uma forma de você estudar o livro. Então, é dessa forma que eu comecei a ler. Depois que eu usei essa tática, eu nunca mais fui o mesmo na leitura. Eu consegui evoluir até 3 vezes mais tudo o que eu sei sobre leitura. Eu consegui aderir mais os conhecimentos do livro e consegui aplicar mais a minha vida, porque eu fazia muito isso também. Eu acabava de ler o livro e apenas lia e detenha o conhecimento do livro e não aplicava na minha vida, e dessa forma eu consegui ler muito mais. Enfim, em novembro, dezembro de 2024, eu tinha os meus 17 anos e estava terminando o meu ensino médio. E como toda pessoa, vem aquele medo. Como toda pessoa não, como todo homem, vem aquele medo de, eu vou fazer 18 anos em breve. O que será
que vai ser da minha vida daqui pra frente, né? Porque muitos homens pensam, cara, eu vou fazer 18 anos, eu vou me tornar um adulto, entre aspas, porque, pra minha perspectiva, um adulto não é sobre idade, mas sim de mentalidade. Eu vou se tornar um adulto em breve, e eu tava se tornando um adulto em breve, porque era novembro, dezembro de 2024, e em janeiro de 2025 eu já ia completar os meus 18 anos, e muitos homens optam por, eu vou tirar carta, eu vou começar a trabalhar, eu vou começar a juntar um dinheiro pra comprar um carro, pra morar sozinho. Muitos homens, quando completam 18 anos, ficam com essa dúvida na cabeça, do que eles vão fazer, do que a sua vida vai ser daqui pra frente. E eu tava meio que nesse mesmo pensamento do que eu iria fazer diante tudo o que estava acontecendo na minha vida, e foi aí que eu introduzi o poder do hábito na minha rotina e comecei a ler. Bom, fiquei de novembro a dezembro lendo esse livro dessa forma que eu falei pra vocês, esmiuçando e entendendo cada parte dele. Bom, eu devia ter pegado uma água pra mim, eu tô com sede, mas eu vou ler, eu vou fazer esse vídeo, não vou cortar. Então, acabando essa parte a introdução do poder do hábito, veio 2025. O ano virou, maravilha, tudo novo, coisas novas, que aí vem as promessas do começo do ano, coisas que você promete fazer e no final do ano você vai ver se você fez mesmo, na maioria das vezes ninguém faz, mas enfim. Começo de 2025 foi aí que começou a minha virada de chave, a minha virada de vida mesmo, a minha transformação de vida. Foi aí que o meu tio, um membro da família que eu considero muito, meu tio é o meu mentor, ele foi uma das pessoas que me fez ser quem eu sou hoje profissionalmente, e eu sou muito grato a ele. Meu tio foi o meu mentor por muitos anos. Eu sempre fui uma pessoa centrada nos meus objetivos e no meu futuro, e o meu tio foi um grande pilar do porquê isso aconteceu ou não. Meu tio, desde cedo, já pegou na minha mão e falou: é assim que a vida funciona. Você tem esses caminhos para seguir. Você já tem que acordar para a vida. Foi esses empurrões para a vida profissional que o meu tio me deram, que hoje eu sou extremamente grato a ele. Meu tio é o meu mentor até hoje, e ele é uma grande peça que me influenciou a ser quem eu sou e ser o que eu estou me tornando, constantemente querer me desenvolver. Bom, para contextualizar, o meu tio, que é um ente querido, meu mentor até hoje, ele me fez o convite, uma proposta. Eu moro em uma cidade, especificamente Caraguatatuba. Meu tio mora mais pro centro de São Paulo, e ele me fez um convite dizendo para passar uns dias na casa dele para aprender, né? Porque o meu tio, ele é empresário, programador, e ele sempre esteve nesse meio, e eu sempre quis participar de projetos com ele, ele sempre me ensinou essas coisas, e ele me fez um convite que, como eu ia fazer 18 anos, eu não ia precisar mais estudar, não ia precisar mais ir para a escola, me fez um convite para eu passar um tempo na casa dele e viver com ele, aprender muitas coisas além do que eu aprendia comigo aqui na minha cidade, e eu lá apenas no computador, no Meet. Ele me chamou para algo mais, para eu aprender muito mais com ele, e lógico que eu aceitei. Na época, não sei quantos meses ele falou que eu ia ficar lá, mas sendo bem breve, eu fiquei do começo de janeiro até metade de maio desse mesmo ano lá. E nesse tempo foi que eu tirei essa conclusão e que eu descobri, por acaso, como deter a chave do poder da sua vida. Como deter a chave de conseguir limpar todos os seus maus hábitos e colocar novos hábitos. Porque eu vou contextualizar como era a minha vida antes de tudo isso acontecer. Como eu falei pra vocês, eu já era uma pessoa bem centrada, já sabia quais eram os meus objetivos, só que eu era igual um quebra-cabeça. Já tinha todas as peças na mesa, só que não estavam montadas ainda, eu estava começando a montar. E como todo jovem, como toda criança, vem a ansiedade e a procrastinação. Então eu era uma criança não, né, que eu já tinha 17 anos. Era uma pessoa que procrastinava muito e sempre era movido pela motivação. Sempre procrastinava, era erguido pela motivação, e aí quando a motivação não era mais o pilar principal e para eu continuar a seguir, eu teria que seguir
à base da disciplina, eu caía de novo e procrastinava de novo. Eu era uma pessoa que sabia o meu futuro e que vida que eu iria seguir, sabia por onde eu começar, por onde eu estudaria, só que eu não fazia por conta da procrastinação. E foram muitos longos anos com essa procrastinação, dentro de casa e na escola também, porque eram lugares que eu vivia mais, passava grande parte da minha vida. E depois, hoje, eu sou uma pessoa totalmente transformada por conta dessas coisas que eu aprendi pela conclusão de tudo que eu vivi até agora. Voltando à história, eu aceitei, claro, o convite de conseguir morar lá com ele por uns meses, né? Com a decisão dos meus pais. Eu fui e fiquei, para ser mais específico, quase 6 meses com ele. Só fazer as contas de começo de janeiro até metade de maio foi 5 meses e quase 6 meses. Vamos dizer 6 meses. Que eu fiquei com ele e foi uma baita transformação. De verdade, eu conheci novos estados, novos países, enfim. Eu tirei a conclusão de que o quê? O período que eu estive lá, eu consegui deter uma folha de papel totalmente em branco, onde eu conseguiria escrever novos hábitos e assim ter uma rotina conscientemente pensada. Porque, voltando ao livro O Poder do Hábito, tem uma coisa que é chamada de deixa. Só para contextualizar vocês, deixa é o pontapé inicial que você precisa para criar um hábito, que ela constitui de deixa, rotina e repetição, alguma coisa assim, mas não importa. O que importa é que a deixa é a única coisa que importa num hábito e que é a coisa mais importante, na verdade. A deixa é a coisa mais importante. E eu já havia assistido muitos vídeos de você está desmotivado? Veja esse vídeo. Se você já cansou, veja esse vídeo. Vídeos que fizeram eu parar de procrastinar e começar a fazer as coisas certas. Eu assistia todos esses vídeos, tentava de tudo. Mas é como eu falava. Nos primeiros 3 dias eu seguia, porque eu era movido pela motivação, mas quando a disciplina tinha que começar a seguir o seu rumo, eu procrastinava novamente. Nenhum desses vídeos deram certo pra mim, e eu não tô falando que eles não vão dar certo pra você, porque cada pessoa é diferente uma da outra, e o que eu tô falando foi o que deu certo pra mim. Então eu assistia muitos desses vídeos e eu realmente não conseguia, sempre procrastinava novamente, e eu me deparei com uma sensação de estar perdido, de sempre ter um looping. E foi lá que eu descobri que essa deixa, que eu chamo mais de gatilho, que esse gatilho no livro é a única coisa que importa. O gatilho é o que começa o hábito. E depois de estudar sobre dopamina, eu acho que até tem um vídeo antigo no meu canal sobre dopamina e outras coisas. A dopamina é alguma coisa que as pessoas buscam muito, só que ela não é importante agora. Eu vou contextualizar melhor. O gatilho é o que faz você ter hábitos, sejam eles ruins ou sejam eles bons. É o gatilho. E não importa se você já tem um hábito estabelecido, você quer mudar esse hábito, você não começar pelo gatilho. Você começar por algo adiante, ou até começar pelo gatilho, mas só pegar o centro, não pegar os arredores, não pegar o gatilho inteiro. Eu vou explicar melhor para vocês. Vamos supor que... Vou pegar alguma coisa aqui. Vou pegar esse aqui que está mais perto de mim. Que esse fone aqui seja um celular, não seja um fone. Isso aqui seja um celular. E o gatilho que faz eu mexer no celular muitas das vezes pode ser as notificações. O celular tá no meu bolso, ele vibra. E eu pego ele para olhar e acabo entrando no Instagram, no Facebook e ficando horas aqui. Ou até mesmo ficando olhando o celular várias vezes. A gente que se depara pegando o celular. Estudos dizem que as pessoas em média não conseguem ficar menos de 15 minutos sem encostar no celular. Né? A gente na rotina pega o celular para olhar várias vezes. Agora imagina que você tem esse hábito de pegar o celular várias vezes para olhar e você quer acabar com esse hábito. Você, logicamente, com tudo que eu falei, vai começar pelo gatilho, que é a deixa.
Só que não é tão fácil assim. Vamos supor que eu desative as notificações desse celular e que eu desative as notificações do Instagram, de outras coisas e até do celular para ele não vibrar. Só que, pra mim, isso não funciona. Isso é apenas um exemplo, tem muitos outros exemplos, mas esse é o que eu consegui pensar agora. Você desativa as notificações, mas isso pra mim não funcionava porque eu cheguei a uma conclusão. O gatilho não se define a uma coisa só, e sim a todo o contexto que está em volta de você. Como assim? Vamos supor que eu tô na minha cama aqui, eu tô no meu quarto, minha cama fica do lado do meu PC. Então, eu tô na minha cama, acabei de acordar e, como de costume, né, quase todo mundo, quando acaba de acordar, pega o celular pra ver as horas e, além de ver as horas, pega o celular também pra ver se tem notificação e alguma coisa do tipo. E isso criou um hábito também em você. Toda vez que você acorda, você olha, nem que você não vá mexer no celular, você só olha e vê as horas e vê as notificações assim, brevemente desliga o celular. Você, no seu subconsciente, está colocando que a sua cama é um lugar que você, quando entrar em contato com ela, tem que pegar o seu celular. Então, vamos supor que eu esteja na cozinha, com o celular no bolso, com as notificações desativadas, com tudo desativado, o celular só está no meu bolso. E eu acabo de fazer alguma coisa e apenas sento aqui, pra, sei lá, pra ver algum conteúdo, pra gravar e etc. Como você já tem o hábito de sempre quando você levantar, você olhar as horas, sempre quando você sentar na sua cama, inconscientemente o seu cérebro vai falar, pega o celular. Isso é um contexto geral, porque inconscientemente você, sem ter notificações, sem ter isso, sem ter aquilo, você ainda vai pegar o celular por conta do contexto geral. Por exemplo, eu vivo nessa casa há 18 anos. Desde o tempo que eu nasci, eu vivo nessa casa. Então, há 18 anos, eu estou criando novos hábitos e estou estabelecendo e reforçando os hábitos que eu já tinha aqui há muitos anos. Então, para eu acabar com um hábito em específico, eu não preciso acabar com, pelo o exemplo que eu dei para vocês. Quero parar de ver o celular, desativo as notificações, porque é muito além disso. O gatilho vai muito além de um contexto. Ele está transmitido em todo o seu ambiente. Seu ambiente familiar, onde você vive, na escola, se você estuda. Você tem hábitos dentro da escola, porque é um lugar que você convive muito. Então, eu tive a conclusão que para você acabar com o hábito não é tão fácil assim. Você não precisa você não precisa eliminar um contexto em geral. É tudo que está em volta de você te dá o gatilho de fazer aquele hábito. Eu te dei um exemplo, mas tem vários outros exemplos e eu tomei como conclusão isso. O hábito ele não está situado em uma coisa só, mas sim no contexto inteiro que você vive. Eu, por exemplo, vivo nessa casa há 18 anos, então, como eu falei para você, há 18 anos eu estou reforçando os meus hábitos e criando novos hábitos, sejam ruins ou bons, porque quando eu tinha 7, 8 anos, eu já estava constituindo os meus hábitos sem saber que eram ruins ou bons. E como eu vivo nessa mesma casa, eu posso ter hábitos desde quando eu era criança até hoje. Então, excluir um mau hábito ou deixá-lo de fazer não é tão simples assim no meu contexto, né? Eu tive essa percepção disso por conta desses fatores. Porque o gatilho, que é o principal, é a única coisa que importa de você fazer ou não fazer o hábito, por muitas das vezes em uma coisa está espalhada em todo o ambiente que você vive. Eu dei o exemplo do celular, mas pode ser qualquer coisa. Então, não é simples assim. E por conta disso, não são coisas específicas que você tem que fazer para acabar com o hábito. Tá, dei essa explicação e a Alexa tá tocando, eu acho que vocês não ouviram. Voltando. Não é simples assim acabar com o hábito, sabe? É muito mais complexo e foi isso que eu tirei de conclusão. Porque os dias que eu fiquei lá na casa do meu tio eram coisas totalmente diferentes do que eu vivia aqui. Era um ambiente novo,
um contexto familiar diferente, porque eu não tinha os meus pais, a minha irmã lá. Lá eram o meu tio, a minha tia e os meus 2 primos. Não tinha nada. Foi o que eu falei, é um espaço em branco. E vocês vão pegar já o que eu quero passar para vocês. Foi tudo diferente. A rotina era diferente, o contexto familiar era diferente, o ambiente era diferente, era tudo diferente. Então, eles, como eu falei, eu tinha um hábito aqui de mexer no celular, um exemplo. Lá não era a mesma cama, lá era um outro lugar, uma outra cama. E como aqui eu tinha um gatilho lá, pode até ser a cama que eu vou dormir, mas o gatilho não era o mesmo, porque o gatilho está conceituado no espaço onde eu tô. Então lá, eu já não tinha esse problema. Eu já não tinha um problema de sempre quando eu estou sentado na cama, eu olhar o celular porque o gatilho está conceituado aqui e não lá. Vocês entenderam? É um ambiente totalmente novo e eu tomei com nota disso. Com o passar do tempo, eu falei, caramba, eu tô conseguindo constituir hábitos novos, mas eu já vou chegar nessa parte. O conceito é que os dias que eu passei lá foram ótimos. Eu, como falei pra vocês, eu consegui conhecer estados novos, consegui conhecer países novos dentro desses 6 meses, consegui conhecer uma cultura familiar diferente, porque a cultura familiar deles é totalmente diferente da que nós temos aqui em casa. É tudo diferente. O ambiente é totalmente diferente. Não era mais o meu quarto que eu dormia do lado do meu computador, era um quarto diferente, um quarto novo. E eu vou passar mais um dado para vocês. Nosso cérebro inteiro, 90% das coisas que fazemos são apenas ações automáticas por conta dos nossos hábitos. E apenas 10% são decisões que a gente toma com base na lógica, raciocinando. Então, para pensar. Aqui em casa, eu faço muitas coisas no automático, porque desde que eu nasci, desde o começo eu já vivo nessa casa e desde lá eu já venho estabelecendo os meus hábitos. E lá é totalmente diferente, lá é uma coisa nova, então por isso que eu falo que quando o nosso cérebro funciona 90% automático, é uma coisa cabulosa que depois que eu entendi isso eu falei, cara, é esse o problema. Porque você já teve a total concepção disso? Porque eu vou te dar um exemplo, eu acabei de lembrar de um exemplo. Eu já acabei de estudar, eu não estou mais indo para a escola, mas eu estudo na mesma escola há 3 anos, né? Porque eu, da creche, fui para o ensino fundamental, eu estudei em 3 escolas, nunca mudei de escola, fiquei na mesma escola, a última que eu fiquei agora, 3 anos. E eu não estudo mais, hoje eu já tenho 18 anos, já me formei, e agora eu vou começar a fazer a faculdade em breve. E não estou mais indo para a escola, mas o hábito está aqui na minha cabeça. Porque, mais um dado, o hábito, ele nunca morre, ele apenas adormece. Você consegue, se você tiver os gatilhos novamente, você vai viver o hábito de novo, você vai fazer a rotina e vai fazer tudo de novo. Então, um dia desses eu fui buscar a minha irmã na escola e peguei a mochila, porque eu acho que o dia tava chuvoso, eu acho que coloquei uma capa de chuva dentro da mochila, algumas coisas. Peguei minha bicicleta, que eu ia pra escola de bicicleta todos os dias, e fui buscar minha irmã. É uma outra escola, não tem nada a ver com a minha escola, com a dela. Tô pensando na vida, tô agindo no automático, e quando eu vou ver, eu tô aonde? Na frente da porta da minha escola. E quando eu cheguei lá na frente, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? E é exatamente isso. O hábito ele nunca morre na sua cabeça, ele apenas adormece. Eu já tinha o hábito de sempre pegar a mochila, pegar minha bike e ir pra minha escola. E por conta disso, esse gatilho se acordou novamente e esse hábito se reconstituiu de novo e eu apenas fui no automático pra minha escola. Sendo que era pra eu buscar minha irmã. Então tá vendo? Muitas coisas das nossas vidas acontecem de modo automático. E este contexto que eu tô dando, que quando eu me mudei pra lá, aconteceram tudo novo, porque o seu cérebro não vai ter mais os gatilhos antigos, porque é tudo novo, é um ambiente novo, tudo novo. Então, antes de eu ir pra lá, eu já tava com a mentalidade, não nessa mentalidade dos hábitos que eu tô batendo papo com vocês agora, mas eu tava com a mentalidade de crescimento em si, de falar, não, quando eu for pra lá, porque eu ia pra lá realmente pra aprender,
Não, quando eu for pra lá, eu vou ter uma vida melhor, eu vou acordar cedo, vou estudar. E eu realmente consegui, porque lá, o bom é que todo mundo vive em prol do hábito. Todo mundo que mora lá na casa do meu tio vive em prol do hábito. Minha tia, meu tio, meus dois primos, então foi muito fácil eu conquistar isso. Eu deter esse poder de ter uma rotina bem estruturada e uma rotina saudável. Porque lá todos vivem em prol do desenvolvimento. E é muito massa isso e foi muito legal o tempo que eu passei lá. Mas enfim, com essa mentalidade de eu querer ter uma vida melhor, foi quando eu cheguei lá. Esses 6 meses eu dediquei a criar novos hábitos inconscientemente. Eu apenas falei, vou ter uma vida melhor. É a mesma coisa você pegar uma folha em branco. Melhor, você tem uma folha de papel e uma caneta. A folha está toda rabiscada. Toda rabiscada. Aleatoriamente. E nesse aleatoriamente criou-se alguns desenhos bons e também criou-se alguns rabiscos todos errados e feios. E você quer escrever um novo desenho aqui bonito, só que você não tem espaço para escrever esses desenhos. E essa folha toda rabiscada era aqui em casa. Eu tinha hábitos bons, mas também tinha hábitos ruins. Por conta de a construção de hábitos ruins ou bons na mão do acaso. Eu deixava a casa construir os meus hábitos. E quando você quer fazer um novo desenho na folha, mas você não tem espaço, o que você faz? Você amassa a folha, joga a folha fora e pega uma nova folha em branco, onde você pode desenhar o que você quiser, porque a folha não tem nenhum rabisco ainda, a folha tá nova. E é isso que aconteceu comigo. Quando eu saí do meu ambiente familiar, minha casa, e fui passar uns dias na casa do meu tio, eu fiz esse exemplo que eu acabei de falar para vocês agora. Eu peguei nas minhas mãos uma folha de papel em branco e uma caneta, e agora conscientemente poderia escrever os desenhos que eu quisesse sem colocar na mão do acaso. Conscientemente eu colocaria o que eu quisesse. E aí que é a tomada de decisão consciente. Eu passei esses 6 meses lutando em prol do meu desenvolvimento. A gente fazia projetos juntos, criava umas startups, algumas ideias de startups, fazia projetos. Ele colocava eu em prol de algumas reuniões, participava de algumas coisas, treinava lá, saía de manhã para correr, acordava cedo, vivia em prol da rotina e dos bons hábitos durante esses 6 meses inteiros. E quando eu voltei na metade de maio, né, que eu fui perceber que os meus hábitos antigos haviam sumido de uma vez por todas. Mas, como eu disse, eles não desapareceram, eles apenas adormeceram. E eu já tô há praticamente um mês aqui em casa de volta e eu praticamente estou vivendo em prol ao desenvolvimento, sendo que antigamente eu vivia em prol ao acaso, procrastinava. Eu estou no mesmo ambiente que aconteceu. Com tudo isso, eu tirei a conclusão a qual? Que para você mudar totalmente os seus hábitos, quando estou falando você, eu estou falando eu tive que mudar o meu ambiente onde todos os gatilhos estavam estabelecidos. E com um novo espaço e saindo de onde os meus antigos gatilhos estavam estabelecidos, eu não tinha o porquê eu não tinha por que praticar os maus hábitos, porque literalmente eu não tinha gatilhos para praticar. E com um novo ambiente, consegui criar novos gatilhos, e assim esses novos gatilhos seriam em prol aos bons hábitos. Um outro dado para você, que eu fiz uma pesquisa, é que um hábito ele demora para se estabelecer na sua vida de 20 a 60 dias. Na teoria, tem de pessoa para pessoa, mas em teoria de 20 a 60 dias. Eu passei 6 meses em prol do desenvolvimento. E quando eu cheguei em casa, os maus hábitos que me consumiam antigamente não me consomem mais. Eu tenho mais foco, mais disciplina e eu vivo em prol do desenvolvimento, sendo que
6 meses atrás eu procrastinava, eu vivia uma vida de bosta, na verdade. Eu vivia uma vida de merda. Não estudava, tava de férias, tinha acabado de terminar as aulas, não tinha mais estudo, não tinha mais nada. E hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa totalmente mudada, porque eu quis mudar, aprimorei e reescrevi os meus hábitos e concluí uma rotina totalmente nova e trouxe essa rotina de volta para o meu ambiente familiar. Eu não estou falando que os gatilhos de antes sumiram, não. Eles apenas adormeceram, porque se eu voltar a mexer no celular toda hora que eu deito na cama, toda hora que eu acordo, continuo mexendo no celular, esse hábito vai voltar e vai voltar ainda pior, porque os hábitos funcionam de um evento rebote. Se você para de fazer e volta a fazer, igual você fumar e beber. Você fuma há muitos anos, você para. Quando você volta ainda pior. E é assim que funciona com os hábitos. Os hábitos nunca somem, eles apenas adormecem. Se você volta com um hábito, você vai se dar muito mal, porque ele vai vir muito pior. Então, eu tive essa conclusão e minha vida está totalmente transformada. Eu tenho novos hábitos, eu trouxe os bons hábitos de volta de lá. Para quê? Para o meu ambiente familiar, para o meu ambiente onde eu vivo. E com tudo isso explicando, eu fiz até algumas notas assim, para falar com vocês. Eu nem vi as notas, acho que o computador até desligou, eu nem sei a senha disso aqui. Enfim, com tudo isso que eu falei com vocês, qual conclusão que eu tomei? Depois que você explicou tudo. Qual foi a... Pera aí que eu vou ver só se tá gravando. Se não estiver gravando, vai ser sacanagem. Tá gravando sim, já faz 35 minutos. Tá, que bom que tá gravando ali, tá gravando o áudio também, né? Tá, voltando. Qual foi a conclusão que eu tive com tudo isso? É que para você mudar os seus hábitos, você não tem que focar em algo específico. No exemplo que eu dei no celular. Se você quer parar de mexer no celular, não adianta você só desativar as notificações ou fazer coisa simples. Você tem que abandonar o ambiente que te trazem todos os gatilhos que te fazem fazer o que você faz. E com isso, residir em um novo ambiente com 0 gatilhos. Uma folha em branco, que com uma caneta você consegue agora conscientemente escrever qualquer desenho que você quiser, ou constituir um novo hábito e criar uma rotina que você quiser. Então, essa foi a minha percepção diante de toda essa história, tudo que eu passei, que eu concluí. A mudança de hábitos acontece quando você abandona o espaço onde você está ao redor de todos os seus gatilhos. E foi assim que eu consegui mudar de uma vez por todas a minha rotina e tudo o que eu fazia e viver em prol do desenvolvimento. Mas tá, você explicou tudo, Daniel, falou sobre os hábitos, sobre a rotina, sobre a história, que legal, mas o que eu tenho que fazer agora? Como eu falei pra vocês, esse vídeo, esse canal que eu tô fazendo vai ser em prol da documentação do meu aprendizado, do meu desenvolvimento. Como eu falei, eu ensinando pra vocês, eu vou estar reforçando os laços que tem dentro de mim, e com isso, eu estou falando sempre pra mim, pra reforçar o que eu tenho que fazer, os caminhos que eu tenho que seguir. Mas você pode falar, esse cara só fala bosta e ele não entende nada, ou você pode falar, esse cara só fala bosta, só que esse detalhe específico que ele falou eu curti. Fique à vontade se você quiser pegar esse detalhe e aplicar na sua vida. E é nesse caso que eu dei uma breve estudada de como você pode aplicar o que deu certo pra mim com você. O primeiro passo é que você precisa eliminar o espaço onde estão todos os seus gatilhos, sendo eles bons ou sendo eles ruins, porque não dá pra você selecionar. Eu quero só os ruins, eu vou tirar só os ruins e ficar com os bons, não, tem que tirar tudo. E como você vai fazer isso? Daniel, então você tá falando pra eu morar em outro lugar? Sim, tô falando exatamente isso. Porque foi assim que funcionou pra mim. Novamente eu digo,
isso funcionou pra mim, mas não pode talvez não funcionar pra você. Ou pode talvez funcionar pra você e ser o que mais vai funcionar. Você decide se você quer aplicar ou não. Tudo isso que eu estou falando é para o meu desenvolvimento e tudo isso que eu falei é apenas o que eu passei até agora. Bom, mas como você vai fazer isso? Cara, é simples. Vá atrás de parentes que moram próximos a você e vê se você pode passar 1 ou 2 meses na casa deles, porque, como eu havia estudado, o hábito, ele se constitui na sua vida de 20 a 60 dias, ou seja, de 1 a 2 meses. Você não precisa ficar 6 meses em algum lugar igual eu fiquei, foi só uma exceção e o que deu certo pra mim. Eu garanto, se eu ficasse muito menos, eu voltaria pro meu lar igual. Voltando, fale pros seus avós, pros seus tios, para alguém de confiança, precisa ser família. Pode ser qualquer um que possa ceder a sua casa para você morar 1 ou 2 meses para começar essa nova jornada e reescrever os seus hábitos. Aí você me fala, Daniel, é fácil assim? É só eu me mudar e começar a morar na casa dos meus tios, por exemplo, ficar 2 meses lá, construir os meus novos hábitos, voltar e vai estar tudo certo? É aí que eu falo que eu estudei e não é bem assim. Pode não ser porque você pode tanto dar certo fazendo isso, indo para casa de algum parente, como não. Porque eu esqueci de um detalhe desse tamanho assim, ó. Sabe qual é o nome do detalhe? É que, lembra que eu havia falado para vocês que a casa que eu fui morar com os meus tios, todos viviam em prol ao desenvolvimento? Talvez pode ter sido essa a chave, ou se não a chave, mas um ponto principal que me fez mudar totalmente os meus hábitos. Se você, por exemplo, for sair da sua casa e ir para casa da sua avó, que só sai para ir na missa dia de domingo e uma vez no mês no mercado e sempre fica em casa assistindo Rede Globo, pode não dar certo, porque você não vai estar em um ambiente focado no desenvolvimento. E eu fiquei parando para pensar e falei, caramba, será que foi isso um dos pontapés iniciais que me fizeram mudar de vida? Será que foi realmente isso? E depois de muita conclusão, eu achei uma forma ainda melhor. Você, que provavelmente tem 18 anos e mora com seus pais, o melhor ambiente familiar possível, a não ser a da sua família, é você mesmo. Então, Daniel, você tá falando pra eu morar sozinho? Sim. Porque isso não é questão de independência, porque as pessoas têm uma ideia deturpada de independência. As pessoas, eu estou falando eu tinha uma ideia deturpada sobre independência. Independência não é você morar sozinho. Independência é você fazer e não fazer, ou melhor, ter o controle da sua vida. Então, você morando sozinho, você vai conseguir realmente expressar isso que eu estou passando para você. Você vai ter uma folha de papel em branco para conseguir escrever tudo o que você quiser. E melhor ainda, você depende de você. Porque tem uma coisa que eu odeio, é depender do meu redor para fazer minha vida andar. Porque eu sou uma das pessoas que não gosto de pedir ajuda, não gosto de depender de nada. Eu gosto de fazer tudo sozinho. Isso até é um defeito que eu tenho que tratar, eu sei, mas é algo meu. E que você morando sozinho, você vai depender só de você para fazer ou não fazer alguma coisa. Exemplo, vamos supor que você está morando com a sua avó e a sua avó, ela vai, sei lá, uma hamburgueria. E você está buscando uma das suas metas de novos hábitos, é treinar e fazer dieta, e numa quarta-feira sua avó decide comer um pastel, comer um hambúrguer. Você morando sozinho, muitas das vezes isso não vai acontecer porque você depende de você. Se você tá em prol do seu futuro, você não vai desviar, tá me entendendo? Então, você tem essas duas opções. Pode muito dar certo pra você morar com algum parente, mas lembre-se, até a casa da minha avó tem gatilhos. Tem coisas
Mas você tem que rever isso. Você tem que morar em algum lugar que você não está muito. Como, por exemplo, na minha perspectiva, não adianta muito você se mudar para casa da sua avó, sendo que você morando na sua casa toda semana vai para casa da sua avó. Seus pais toda semana vão para casa dos seus avós. Então, para mim, isso, uma visão leiga do assunto, porque eu não vivi isso ainda, isso é apenas uma teoria, eu acho que não vai funcionar. O que eu acho que vai funcionar dentre essas duas opções... Eita, cuspi, que legal. Entre essas duas opções é você realmente morar sozinho. Tem uma coisa que eu aprendi é que se é em prol ao desenvolvimento, não é custo. Esqueci a palavra agora. Investimento. Não é custo, é investimento, tudo que for em prol ao desenvolvimento. O que é em prol ao desenvolvimento? O microfone que eu estou gravando esses vídeos para vocês, esse notebook, esse computador que eu trabalho, que eu consegui com tanto suor comprar com meu dinheiro, meu computador. Eu não vejo isso mais como um custo, eu vejo como um investimento. E como todo investimento, você paga agora para receber depois. É assim que os investimentos funcionam. E logicamente, eu dei uma estudada bem por cima. Daqui para frente agora vai ser uma conversa bem de ignorante da minha parte. Eu fiz uma pesquisa aprofundada, até eu fiquei uns 3 dias pesquisando para fazer esse vídeo para vocês. E para você morar sozinho, eu vi o custo. O mais barato é você ficar numa kitnet recém-mobiliada, que tenha no mínimo uma cama, micro-ondas, um fogão, geladeira, o mínimo para você sobreviver sem precisar comprar nenhum móvel. E você precisa, contudo, entrar numa kitnet, ficar 1 ou 2 meses lá. E com isso você vai ter o custo do aluguel da kitnet, você vai ter as contas para pagar. Eu anotei mais coisas que o notebook desligou, eu tô falando o que eu tô me lembrando aqui. As contas para pagar e você vai ter as despesas pessoais, que eu acho que eram essas 3 coisas. Que contudo, sem luxo, tá? Sem luxo, é pro seu desenvolvimento, não é para você morar numa casa de luxo, nem com nenhum luxo. É pro seu desenvolvimento você ficar 1 mês. Essas contas que eu estou fazendo para 1 mês. Se você se mudar da sua casa para algum outro lugar, uma kitnet, que é o que eu estudei que é mais barato, com tudo incluso, com o kitnet, com contas e com mercado, estima-se que será gasto R$3.000 em 1 mês. Em 2 meses, talvez, você gaste mais ou menos uns R$5.000. Mas eu posso não garantir para você, mas eu posso falar da minha palavra que isso mudou a minha vida. Você vivendo em um ambiente novo, reconstituindo os seus hábitos, quando você voltar para o seu ambiente familiar, tudo vai mudar. E mudou para mim e pode mudar para você. Então, esse foi um meio de eu tentar passar o que eu vivi para você. Você pode fazer isso, tudo é uma questão de tentar. Como eu disse, você pode achar tudo que eu tô falando baboseira, ou você pode achar tudo que eu tô falando baboseira e achar legal, da hora um detalhe e pegar pra você, fique à vontade. E é esse o motivo pelo qual eu consegui deter a chave da minha vida e controlar o que acontece em torno dela e controlar a minha rotina agora. Não é simples, tudo detém um custo, tudo detém o tempo, mas como eu disse, é tudo investimento. Como eu disse, por cima, tá? Eu joguei esses valores por cima, R$3.000, 1 mês, R$5.000, mais ou menos 2 meses, que é 20 dias a 60 dias, que dá certinho. Se você tiver um pouco mais de recurso, vale a pena investir nos 2 meses e você vai ter as primeiras impressões de adulto, e não só os hábitos, mas toda a sua vida. Você vai ter uma perspectiva mais responsável, você vai saber lidar com as compras, porque se você comprar coisas que não deve comprar, depois vai faltar. E como você mora sozinha, não tem quem vai te acudir. Você ganha responsabilidade. A louça que hoje na sua casa, se você deixar suja, a mamãe lava, o papai lava lá. Se a louça estiver suja, é porque você não lavou. E se estiver limpa, é porque você lavou.
Então, é uma experiência única. Você detém o total controle da sua vida. É o que aconteceu comigo, de eu viver em um lugar novo, eu consegui reescrever os meus hábitos e pode dar certo com você também. Eu não vi nenhum vídeo explicando sobre isso, por isso que eu decidi compartilhar isso com vocês. Novamente, isso é o que deu certo pra mim. Tanto pode dar certo pra você, como não pode dar certo pra você. Você decide o que você faz na sua vida. Você tem um total controle da sua vida. Bom, esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado, você tenha curtido. Esse, novamente, é um documentário. Esse canal é um documentário das minhas evoluções diárias. E o que eu contei um pouco pra vocês é o que eu tirei nota do que eu percebi que aconteceu comigo nos últimos meses. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.